Opa, pessoal, tudo certo? Estamos no ar hoje para falarmos a respeito de futebol. Sim, hoje nós vamos falar a respeito do que acontece dentro das quatro linhas, não necessariamente das camisas dos times. Hoje nós vamos falar a respeito de Atalanta 0, Real Madrid 2, jogo válido pela Supercopa da UEFA. Os dois atuais campeões, né, o atual campeão da Champions e atual campeão da Europa League, se enfrentaram acima de tudo em um jogo muito legal da gente se assistir, porque se tratava não só da estreia do Mbappé, como, obviamente, por tabela, a estreia desse novo time do Real Madrid, aí, muito poderoso, para essa temporada 24-25. Os atuais campeões da Champions se reforçaram e prometem ainda mais nessa temporada. Chega de Roselu, chega de uma formação ali sem um centroavante fixo, claro. Mbappé chegou com a camisa 9, jogando de centroavante, mas um jogador ali um pouco mais móvel e mais do que isso, uma formação ali em que o Real Madrid voltou para o 4-3-3. Antes da gente começar essa análise, a gente tinha muita expectativa de qual seria esse novo Real Madrid, agora que chegou o Endrick, agora que a gente tem o Arda Güler começando a temporada aí, né, fisicamente bem, também com a chegada de outros jogadores e saída de outros também, no caso o Nacho, que terminou a temporada muito bem, 23-24, em 24-25 se despede, um dos jogadores mais antigos do clube. E aí, como é que ficaria? Agora sem Toni Kroos ainda mais. Ainda eles iam manter aquele 4-3-1-2 ou 4-4-2? Não, voltaram para o 4-3-3, o que era bem óbvio, mas ainda assim existia a expectativa. Quem vai substituir o Toni Kroos? Quem vai perder espaço com a chegada do Mbappé e etc. Mas antes da gente falar a respeito desse jogo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Esse aqui é um dos meus primeiros projetos no YouTube, eu tenho ele com muito carinho, mas ele é só um hobby, então eu pretendo falar mais de futebol simplesmente porque eu gosto, mas a gente ainda vai trazer muita camisa de time aqui para vocês. Então, meta de 15 likes para esse vídeo de hoje, e se você quer pagar barato em camisas de time, inclusive a gente vai trazer as novas aquisições da nossa coleção, clica no botão de Seja Membro aqui embaixo, por um valor muito baixo você vai ter acesso ao nosso grupo VIP no Telegram, onde a gente tem vários colecionadores compartilhando várias oportunidades de camisa de time, camisas originais por 100, 110, 120 reais, camisas de time internacionais, nacionais e promoções até mais legais, né, onde você consegue 15, 20% ali na Netshoes, na Nike, Centauro, cupons exclusivos lá para vocês. É uma forma da gente ajudar vocês e vocês ajudarem o canal a seguir existindo. Bom, como eu disse para vocês, a expectativa estava na escalação do Real Madrid, que começou com Courtois no gol, na defesa Éder Militão e Rüdiger, que jogaram muita bola, e nas laterais Carvajal e Mendy. E aí no meio campo a gente teve Tchouaméni, Valverde e também Jude Bellingham. Ficou um pouco mais fácil montar esse time, porque o Camavinga, apesar de estar no banco de reservas, se eu não me engano ele vinha de uma lesão aí, então acho que foi a melhor opção, principalmente porque o Tchouaméni descia para fazer o terceiro zagueiro, liberava os laterais para serem alas, e com isso o time continuava melhor defensivamente. Acho que o Tchouaméni é um defensor melhor do que o Camavinga, e ao mesmo tempo você conseguiu um pouco mais de volume pelas alas. Caso jogasse o Camavinga, acho que o time ia ficar mais leve, mais criativo ali no meio de campo, mas não teria como ele fazer muito bem esse terceiro zagueiro, né, e mais ainda liberar tanto assim os laterais. Mas o mais importante é que o Real Madrid jogou bem. Claro, quando a gente vê Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo no ataque, a gente tem aquela expectativa de que, cara, vão sobrar. Só que a galera já tá meio vacinada, né, com essa questão de super estrelas dentro de um mesmo time. Na época que a gente teve o MSN, claro, todo mundo esperava que fosse um trio excelente, mas foi um trio histórico. E aí quando a gente viu Messi, Mbappé e Neymar se juntarem no PSG, aí a galera ficou ainda mais eufórica. Acharam que não só eles teriam obrigação, como eles seriam campeões da Champions, e mais do que isso, eles iriam dar show. Foi uma decepção muito grande, né? Claro, a gente teve ali uma questão do projeto como um todo que não era tão empolgante assim, mas é fato que agora a gente vai ter mais cuidado na hora de falar sobre esses super trios, né? O quanto que eles vão render, o quanto que é só jogar a bola pro alto e deixar eles resolverem. Não é bem assim que funciona, porém, todo mundo tem a consciência de que sim, o Real Madrid é o grande favorito para ser campeão da Champions e é o melhor time do mundo. Individualmente e coletivamente falando, eles são melhores do que o PSG, que o Mbappé pegou ali com Neymar e Messi. E o trio, apesar de menos badalado, parece que vai render um pouco mais, justamente porque eles têm um comandante lendário como é o Carlo Ancelotti. Falando um pouco a respeito do lado da Atalanta, a Atalanta fez um bom jogo, tá? Os primeiros 20 minutos foram bem mornos, mas a partir do 21 eles começaram a gostar do jogo, botaram a bola na trave, foram mais criativos, mas o grande problema está no segundo tempo. Pelo menos para a equipe de Bérgamo, porque o Real Madrid começou a segunda etapa muito melhor. O grande problema da Atalanta, apesar da gente ter visto aí um time
ser um dos seus principais jogadores, no caso Scamacca, é que por mais que ele se reforce, no caso chegou o Retegui, inclusive ele entrou só no segundo tempo, a Atalanta é um time que não tem tantos recursos financeiros assim. Então, apesar de ser um projeto futebolístico muito interessante e que produz não só jogadores interessantes, como também um futebol muito vistoso, eu ainda sinto que a Atalanta é um time que precisa pegar todos os seus jogadores ali nota 6, 7 e fazer com que eles joguem nota 9, 10, para todo esse futebol, essa mística que vem se criando em cima da Atalanta, faça acontecer. O problema de tudo isso é que a grande maioria dos jogadores da Atalanta não vão jogar todos os jogos no alto nível assim, nota 9 e 10, principalmente contra o adversário que, no caso, é o melhor adversário do mundo. A Atalanta tem muitos jogadores de um nível mais baixo do que do Real Madrid. Claro que eles têm jogadores interessantes, não dá pra gente descartar jogadores talentosos que a Atalanta tem sim, mas é como eu disse, eles têm que jogar na ponta dos cacos para poder produzirem, né, em alto nível, enquanto que o mínimo dos jogadores do Real Madrid é praticamente o nível médio ali dos jogadores da Atalanta. Então, num dia muito ruim do Mbappé, do Vinícius Júnior, do Rodrigo, muito provavelmente eles vão render aquilo que normalmente os jogadores da Atalanta rendem, não necessariamente jogando pela Atalanta. O Gasperini sempre traz a melhor forma dos jogadores nos quais passam pelas mãos dele. A gente viu o melhor Zapata, o melhor Ilicic, o melhor Papu Gomes e muito provavelmente a gente vai ver o melhor vários jogadores. Scamacca, o próprio Retegui, provavelmente. O De Ketelaere, que praticamente nem conseguiu render no Milan e já está agora, né, de casa nova, ele que já estava emprestado na temporada passada para a Atalanta. O Gasperini sempre vai fazer os seus jogadores nota 7, no máximo 8, renderem 9 e 10, mas tem vezes que isso não vai acontecer. E, mais do que isso, o mínimo desses jogadores nota 6, 7 acaba sendo um 5, 4 que, se vacilar, você não vai ganhar para o Real Madrid. A gente ali no intervalo do jogo até teve a esperança de uma possível penalidade, mas claramente a Atalanta não estava ali naquele ritmo que eles terminaram a Série A italiana e se sagraram campeões, aplicando a única derrota em cima do Bayer Leverkusen. Eles estavam ali com a pressão muito meia boca, ofensivamente não estavam conseguindo criar tanto, defensivamente eles acabaram permitindo muitas oportunidades para o Real Madrid, não só em erros de jogadas, mas também abrindo ali a defesa defensivamente. O Real Madrid estava com aquele passe ali rasgando a defesa afiado, ou pelo menos eles estavam afim de fazer esse passe valer o risco, e a gente teve ali o Vinícius Júnior como principal protagonista dessa partida, inclusive dando uma dessas assistências ali pro Rodrigo, que acho que se perdeu um pouco ali na finalização, porque ele pensou duas vezes, né? Não sabia se deixava pro Bellingham, que estava de frente, e com o pé bom ali para poder finalizar no gol. Acabou que ele finalizou de esquerda, o goleiro tocou de raspão na bola, e aí a gente teve a primeira grande chance do Real Madrid. Depois, o Vinícius Júnior tentou, errou. Mais uma hora, ele tentou, conseguiu criar a jogada ali pelo lado que ele mais gosta, que é o lado esquerdo, serviu o Valverde, que abriu 1-0 num gol muito fácil ali, né? Porque ele tava na pequena área praticamente sem goleiro, mas só ficou fácil porque o Vinícius Júnior mostrou porque é muito provavelmente o melhor jogador do mundo nesse momento. Mas aí tava faltando o gol dele, né? Aquele que pra mim, em relação a talento, jogando no velho continente, é de fato o melhor jogador do mundo. Mbappé, que se não teve uma estreia brilhante, eu acho que ele teve uma estreia muito boa para um jogador que praticamente não teve tempo ali, né, na pré-temporada. Faltou entrosamento ali com o Rodrigo e Vinícius Júnior e ainda assim ele conseguiu render, mostrou que para um primeiro jogo o entrosamento estava até numa avaliação bem legal, criou muitas jogadas interessantes, algumas delas bem cagadas, mas acima de tudo o movimento que ele fez ali para poder finalizar um golaço, que ele botou a bola ali no ângulo, foi muito interessante. Qualquer jogador ali naquela jogada em que o Rodrigo recebeu do lado esquerdo e serviu o próprio Mbappé, teria ido direto ali para a pequena área, né, para tentar receber um pouco mais perto do gol aquela bola. Ele não, ele correu para trás, deu o gato no marcador e correu dando a volta nele, finalizando ali um passe do Rodrigo que nem foi milimétrico, mas por conta da velocidade dele, ele conseguiu corrigir, finalizar praticamente ali da marca do pênalti, sem chances para o goleiro Musso. Então a gente teve um jogo aí bem legal de se acompanhar. Eu acho que para um jogo de início de temporada, apesar de ser um jogo que de fato vale algo, eu acho que foi um jogo com uma avaliação bem interessante. A gente não pode esperar muita coisa dessas partidas de Supercopa, pelo menos a Supercopa da UEFA. Eu tenho na minha cabeça, né, uma lembrança bem legal de uma Supercopa ali em que o Falcão Garcia simplesmente fez chover. Todo chute que ele dava colocado era gol. E se não me engano foi contra o Real Madrid até, pode ser, não me lembro exatamente, mas não são jogos assim nos quais os times levam tão a sério. Eu acho que eles até levam, mas eles não jogam no melhor nível deles. E acho que a Atalanta vai ter que trabalhar bastante para poder encontrar o melhor nível, assim como eles encontraram na última temporada. Já o Real Madrid, é aquilo que eu disse para vocês, o mínimo deles já é muito bom, individualmente é o melhor time do mundo, coletivamente certamente é um dos 5 melhores, e apesar de você trazer peças novas como por exemplo o Mbappé, craque entende craque, então
certamente ele iria se adaptar, ele iria se encontrar, iria pelo menos render bem o suficiente nessa partida para sair com a vitória e com o título. Um jogo aí, no geral, nota 7, não vai ser memorável, isso que eu tô sendo bem bonzinho. Acho que faltou um pouco mais de Atalanta, principalmente no segundo tempo, para eu falar, pô, valeu o entretenimento, mas ainda assim, sempre que tiver um jogo interessante e de bom nível, a gente vai trazer aqui a avaliação para vocês, ou pelo menos a nossa visão no canal. A gente também traz para vocês oportunidades exclusivas. No link aqui na descrição tem um link para vocês conseguirem bônus e promoções exclusivas da Estrela Bet. Fazendo cadastro nesse link, você vai ter a oportunidade de fazer as primeiras apostas grátis. Então, assim, se vocês gostam de fazer a sua fezinha ali, né? Gosta de botar um pouco mais de entretenimento em jogos pouco interessantes, ou às vezes torcer pelo seu time de coração. Inclusive, hoje à noite tem Libertadores, tem jogos muito interessantes. Quinta-feira também. Faça a sua fezinha na Estrela Bet, caso de aposta confiável, saque rápido, depósito rápido, e aí você também vai ajudar o nosso canal a seguir existindo. Tem também o nosso canal Brasileiragem, onde a gente fala a respeito de jogadores brasileiros e da seleção brasileira. O link vai ficar aqui na descrição para vocês acompanharem. E a gente também tem a resenha análise dessa nova camisa do Real Madrid, manga longa, original, aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!